Nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, se comemora o Dia do Servidor Público. Historicamente, talvez nunca tenha sofrido tanta pressão, violência institucional, com esvaziamento de direitos e exposição da imagem junto à sociedade. Nós pedimos uma reflexão sobre a reforma administrativa proposta pelo governo a Érica Suruagi. Ela é presidenta da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a DUFERP. Bom dia, ouvintes do Redator Comunitário. Bom dia, Roberto. É um prazer estar mais uma vez aqui, podendo dialogar com a população. Nesse momento, nessa conjuntura, nós vivemos um ataque sem precedentes aos servidores públicos e aos serviços públicos com a proposta de reforma administrativa, que vai fazer a gente voltar a um período pré-Vargas. E a gente tem, nessa reforma administrativa, alguns aspectos que são importantes esclarecer a população, né? Primeiro, que o ataque ao servidor público é um ataque aos serviços públicos. Menos servidor ou a possibilidade de não abertura de concurso público com servidores temporários, tudo isso vai refletir nos serviços públicos que são prestados à população, ou seja, na saúde, na educação, na previdência, na assistência social. Então, nós todos vamos ser atacados com a reforma administrativa, não só os servidores. E o processo de privatização da escola pública, da saúde pública, é a agenda do governo e se dará em grande medida se essa reforma administrativa passar. Então, o ataque ao servidor público é o ataque aos serviços públicos para atender os interesses do mercado. E as pessoas só vão ter acesso a esse tipo de serviço, saúde, educação, se puder pagar. Então, a população precisa ficar esclarecida disso. Um outro elemento que é importante a gente destacar é que os grandes megas salários, os servidores que são ditos como os que estão na mamata, mamando no Estado, né, não vão ser atingidos com essa reforma administrativa, né, que a alta cúpula do judiciário e os militares, eles estarão de fora, né, que são os maiores salários do serviço público, eles estarão de fora dessa reforma administrativa. Um outro aspecto que é importantíssimo a gente ter em conta, caso passe essa reforma administrativa, é a concentração de poder na mão do presidente da República, né? O presidente, caso passe essa reforma administrativa, vai ter plenos poderes para extinguir um órgão público, sem um debate com os outros poderes, né, de maneira democrática, e isso é muito perigoso, né? Ele pode, a partir dos seus interesses políticos, instituir uma universidade, um instituto federal, numa canetada só. Então, é importante a gente ficar alerta, né, nessa medida autoritária que está presente dentro da reforma administrativa. E a gente precisa esclarecer ao máximo ao povo brasileiro, à população em geral, de que essa reforma administrativa ela vai atacar os servidores públicos, retirar direitos, a possibilidade de a gente não abrir mais concurso público, que a gente vai abrir, dar margem para a gente voltar, né, a ter cabide de emprego dos servidores públicos temporários. Então, é importantíssimo a gente mobilizar a população para lutar junto com os servidores públicos contra essa reforma administrativa que ataca o povo, né? É uma reforma antipovo. E a gente precisa também, dia 28, celebrar o servidor público, mas também fazer um chamado à luta para que a gente possa defender as escolas públicas, as universidades públicas, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que vai ser violentamente atacado se essa reforma administrativa passar. Portanto, precisamos mobilizar a população para cobrar dos parlamentares a defesa desses patrimônios do povo brasileiro. Então, é a soberania do país que está em risco. A gente tem o dever, enquanto servidor público, de alertar a população. E, por fim, nós estamos, né, os professores, os docentes das universidades federais, estaduais e municipais, em eleição para o nosso sindicato nacional, o ANDES. Nos dias 3, 4, 5 e 6 de novembro, tem 2 chapas inscritas e é importante que
os docentes das universidades se mobilizem, vejam o programa das duas chapas e votem a maior eleição de servidores deste ano de 2020. O Andes possui uma base de mais de 75 mil professores sindicalizados, é um sindicato enorme, né, o maior sindicato de professores, né, de docentes de nível superior da América Latina, e é importante a mobilização e a participação da categoria para a gente ter um sindicato forte. Então, agradeço mais uma vez o espaço e força na luta contra a reforma administrativa. Vamos vencer.